É mais um lazer do que uma reunião. É verdade. Vamos esperar só mais 2 minutinhos para ver se o pessoal acaba de chegar, porque toda vez que entra alguém atrasado eu tenho que mudar a tela aqui e, e aí eu me atrapalho um pouco. Bom, boa tarde para todos. Nós agora nós vamos entrar no assunto de estradas. São divididos em duas partes compridas, densas, mas de qualquer jeito praticamente um crime. Por quê? Porque, como o estudo da própria Klabin mostrou, a madeira posta no pátio no pátio da indústria, ela é responsável por 50 a 60% do custo total. Exploração, ou no caso colheita, no caso da Klabin, colheita e logística, e eles tratam logística como estrada e transporte, logística é mais do que isso, como a gente vai ver no último ponto, mas eles dizem que de 50% a 60% do custo total. E nesse estudo da Klabin, junto com uma universidade, acho que foi a Federal do Paraná, analisando todos os cursos de engenharia florestal, essa parte de extração e colheita e estradas é responsável por 2%, cerca de 2% da carga horária. Eu falei isso na reunião do departamento, fui até questionado, alguém falou, não, isso é exagero, e aí eu me dei o trabalho de olhar o que a gente tem de carga horária, somei a carga horária obrigatória com a carga horária optativa, no caso da rural, e é isso aí mesmo, foi perto de 2%. Agora não me lembro exatamente o que é, quanto que é, mas é isso, era essa disciplina, exploração florestal e colheita florestal, floresta natural e floresta plantada, deveriam ser duas disciplinas. E a disciplina de exploração, essa disciplina trata só de floresta plantada, que é a demanda da rural. E a disciplina de floresta natural ser uma disciplina optativa, como hoje em dia é silvicultura tropical, que aí se concentra só em floresta natural. Mas a gente tem que ver na disciplina de exploração, tá lá, extração e colheita. Acho que a pessoa que escreveu bom, com o meu mosco ali, porque devia ser exploração e colheita. Né? A gente tem que tratar das duas coisas. E aí você tem um azar, né? Porque o teu professor só tem experiência com floresta natural. E aí eu sempre vou dar exemplos de floresta natural. Você vai ter que dar seu jeito para compensar isso. E muitas pessoas, várias pessoas compensam, tanto é que a gente tem egresso da Rural trabalhando com exploração. A maioria é mulher, por sinal, né? Curiosamente, a maioria é mulher que trabalha com exploração, com exploração. Dentro dessa mesma disciplina, além de juntar exploração e colheita, como a gente falou lá no começo, que tinha até produtos não madeireiros, tinha até umas coisas lá na frente, lá atrás, quer dizer, né? Também estava lá a parte de estrada.
que é o que a gente vai ver a primeira parte, se ninguém tiver nenhuma dúvida, nenhum questionamento, nenhuma discussão acerca de qualquer ponto que a gente tenha passado. A gente já passou a apresentação da disciplina, que não conta nada, aí depois a calibragem, que a gente vai usar, a gente está usando o tempo, não sei se você reparou, que a gente usou a calibragem, foi um bom investimento, eu acho. A gente vai continuar usando conhecimento da calibragem na estrada agora. Depois a gente foi naquela parte meio chata lá de definição, depois a gente viu lá as 3 primeiras razões, a produtividade, né, que é produção por tempo, o custo de produção, que é o dinheiro por unidade produzida, né? Na verdade, está meio fora de ordem aqui. O custo operacional, que é o custo horário, e eu tenho o custo operacional e a produtividade, então eu tenho o custo de produção. Desculpe. Aí depois a gente viu lá as atividades, máquinas e equipamentos relacionados. Aí a gente viu, principalmente, né, relacionado à colheita, porque colheita, isso aqui, até esses daqui se aplicam a tudo, tanto a exploração quanto colheita. Atividade de máquina e equipamento, a maioria das máquinas e equipamentos são de colheita, não são de exploração. Os próprios sistemas, a gente viu todos os sistemas, mas a gente centrou força nos sistemas mais utilizados, que são os sistemas de colheita. Embora toda vez que eu vou falar algum exemplo, eu falo exemplo de floresta natural, mas isso aqui é basicamente colheita. Depois a gente viu monitoramento de sistema de exploração. Monitoramento de sistema, a gente viu monitoramento de sistema de exploração. Ergonomia, segurança, e faltou uma palavra aqui, que é aporte calórico, que a gente viu lá. E depois a gente viu o transporte florestal, na última vez, que já está lá na nuvem também, transporte florestal. Aí eu te pergunto, você tem dúvida de alguma coisa do que passou, sobre algum exercício? Todas as listas de exercícios, inclusive as que estão relacionadas à estrada, já está lá no SIGA. E eu te pergunto, algum exercício, o bicho pegou em algum exercício, você não conseguiu resolver? Você faltou conceito, faltou entendimento para você resolver algum? Se você não tem, então, como o tempo é curto e a gente tem muita coisa para tratar, eu vou continuar, em vez de eu ficar olhando aqui, eu vou continuar apresentando o ponto da disciplina, que é justamente estrada, que é onde a gente vai entrar. Estrada a gente vai ver essa semana e na semana que vem. Por quê? Porque era para ser uma disciplina só para estrada. Vai ser uma disciplina só para a estrada. E aí a gente tem que reduzir em 2 momentos de encontro. Daí eu selecionei o que eu acho que é mais importante. E você vai procurar compreender completamente o que eu apresentei aqui, o que eu vou apresentar aqui. Que eu venho selecionando com o tempo. Com o tempo eu venho selecionando todos esses tópicos, eu venho selecionando com o tempo para chegar no que eu acho que é mais, inclusive considerando o feedback de egressos, né, do que sentiram falta, né, do qual foi o conhecimento que sentiu falta. Tá beleza? Então, vou perguntar de novo. Alguém quer fazer alguma interrogação, algum questionamento? Quer perguntar alguma coisa sobre ponto passado? Se você não tem nenhuma pergunta, pode ser por 2 motivos. Primeiro, você não leu, não viu, não estudou, e quem não estudou não tem dúvida. Pode ser por isso. Segundo, você agora, de em cima da hora, não fica com jeito de fazer questionamento. Então, se você está se você está no primeiro caso, você está correndo um grande risco, porque esse semestre é atípico. Eu nem te conheço, eu nunca te vi. Você nunca foi na minha sala, a gente nunca conversou, a gente não tem contato nenhum, a não ser nesse momento aqui. E que eu não estou te vendo, continuo sem te ver. Então, cara, corre o risco grave, sério, de você se formar, ou pelo menos passar na disciplina,
considerando o método de avaliação que está sendo utilizado, sem saber. E isso é ruim. Você não tem que procurar passar. Você tem que procurar se formar. Se formar não é passar em tudo e ganhar o diploma. Se formar é saber. Porque quando as pessoas te contratarem, vão estar contratando não você. Vão estar contratando um engenheiro florestal, uma engenheira florestal, que é para resolver problema. Então você pode aproveitar isso. É claro que você vai poder também, no futuro, me questionar também. Isso acontece. Eventualmente eu recebo algum e-mail, mensagem no WhatsApp, eventualmente, mas você já sabe que eu sou ruim de responder e-mail, sou ruim de responder WhatsApp. Eu acabo respondendo. Ainda mais de ex-aluno, eu priorizo, até eu priorizo mais ex-aluno, mas eu acabo respondendo. Mas a oportunidade é essa. E se você fica meio sem jeito de falar na internet, eu também fico. Você manda e-mail e cobra o e-mail. Manda e-mail e cobra o e-mail. Tá beleza? Então vamos lá. Função da estrada. Eu posso pensar em floresta plantada. Dá acesso permanente à área externa e à área de colheita. E à área da colheita. A gente está permanente porque a gente está pensando na maior parte das estradas, na maior parte da serventia das estradas, no nosso caso, que é colheita de eucalipto. E eucalipto tem que abastecer a indústria o tempo inteiro, a indústria não para e a colheita também não para. Se trabalha 365 dias por ano, só não trabalha 365 dias por ano em ano bissexto. Fora isso, tem que trabalhar todo dia, tem que colher todo dia para manter a indústria abastecida. Isso a gente viu na parte de transporte, se a gente vai usar com solo úmido, o argiloso úmido ou argiloso seco, a gente viu no tema anterior, lembra da tabela? Argiloso úmido, argiloso seco, quando a gente vai ver resistência ao rolamento, né? Quando a gente vai ver atrito estático, a gente vai ver argiloso úmido, argiloso seco. Em floresta plantada, argiloso úmido. Você vai pensar em estrada para argiloso úmido. Em floresta natural, teoricamente, argiloso seco. Por quê? Porque não só o governo federal, que trata de manejo acima de 50 mil hectares e manejo de florestas nacionais, na concessão florestal, mas os governos estaduais que também normatizam, mais ou menos que copiam, com exceção do Pará e do Amapá, que tem uma legislação mais moderna, mais arrojada, né? Por influência da Rural do Rio, no nome de José de Arimateia Silva, que influenciou na política florestal em vários estados da Amazônia, e em todos os estados, todos ou quase todos os estados do Nordeste. Então, uma mão mais pesada da Rural do Rio, no Amazonas e no Amapá, principalmente no Amapá, mas no Amazonas e no Amapá deixou a legislação mais arrojada, aquela coisa assim de pensar mais em facilitar a vida de quem está querendo fazer certo, em vez de ficar tentando dificultar a vida de quem está fazendo errado. Então, no norte, que é onde tem exploração de floresta natural, no norte de Caatinga, tanto a legislação federal quanto a legislação estadual restringe a exploração à época do déficit hídrico, à época que o solo está mais resistente à compactação. Entretanto, como licenciamento, como tem muita regra, e o licenciamento quem dá é o órgão público, e o órgão público mudou o governo do estado, no caso, né? Município, não, a gente passou por eleição municipal agora, município não tem isso, mas estado tem. Mudou o governo do estado, aí tem a tal da dança das cadeiras. Mudou o governo federal, tem a dança das cadeiras nos órgãos federais, e mudou o governo estadual, tem a dança das cadeiras nos órgãos estaduais também. E aí, de repente, fica acéfalo, ou então a pessoa que chega cai de paraquedas, não sabe o que tem que fazer, as equipes refletem isso, e aí a sua autorização de exploração atrasa.
Acontece. Às vezes é porque esse é um dos motivos, às vezes o outro é a greve. Ou não tem dinheiro. Não tem dinheiro para pagar a diária, para fazer a vistoria, para te dar autorização. E aí, você projetou a estrada para trabalhar com solo argiloso seco, que é a maioria do solo, né? E aí você vai ter que trabalhar em argiloso úmido. O órgão, em geral, ele nem pede desculpa. Ele fala assim, ó, não deu para sair, não deu para fazer a vistoria, não deu para te dar o licenciamento. Aí você faz uma justificativa qualquer, me apresenta essa justificativa para você não ter explorado na época que deveria, que aí eu te autorizo. Ainda não assume nem a responsabilidade. Aí eu te autorizo, aí você vai explorar. E aí você vai ter que explorar em argiloso úmido. É uma decisão que você vai ter que tomar, se estiver trabalhando com exploração de floresta natural, considerando o que você conhece do órgão, da dinâmica, não é? Porque tem órgão, mesmo federal, que já tem uma dinâmica tão própria, um que era bem claro do IBGE, que depois deixou de ser, mas que, independente da mudança de governo, ele já tem uma dinâmica. Então, você vai ter que ver lá, dependendo do estado que você está trabalhando, e um bom indicativo é o PIB. O Acre, por exemplo, é 0,2% do PIB. Um bom indicativo é o PIB, dependendo... O Amapá, 0,2% do PIB. Dependendo do estado que você estiver trabalhando, o órgão vai sofrer muito a influência política, não é? E aí você pode resolver economizar dinheiro projetando a tua estrada para argiloso seco e de repente você vai ter que explorar no argiloso úmido. A vida é dura mesmo. Por isso é que as pessoas contratam engenheiro florestal. O engenheiro florestal tomar decisão, ele se informar e tomar decisão. Então, em floresta plantada, eu tenho acesso permanente. Em floresta natural, dá acesso permanente à área externa, sede de serraria. Isso tem a ver o quê? Com estrada permanente. Não é estrada... Aqui também é estrada permanente, aqui também é estrada permanente. Dá acesso sazonal de veículos pesados aos pátios, para escoamento da madeira, ou seja, sazonal na época da seca, onde é permitido, né, escoar. E no máximo 1% de estrada. A legislação e todos os estados, com exceção do Amazonas, todos os estados copiam a legislação federal que limita no máximo 1% em infraestrutura. Entenda a infraestrutura de estrada, né? Estrada em unidade de produção anual, a cada unidade de produção anual. E 0,7% da área total em pátio. Isso é que é a área que a gente desmata. Olha só, 1,7% seria o máximo. E a gente desmata menos que isso. Isso é a área que a gente desmata em área de manejo. Por isso, não faz o menor sentido ter área de preservação permanente, APP, a gente não poder explorar a floresta. Com queda direcionada, com corte de cipó prévio, né? E queda direcionada e não poder explorar mais o potencial que a floresta poderia disponibilizar. E daí também a função das estradas em florestas naturais dá acesso permanente de veículos leves em toda a unidade de manejo, em toda a unidade de manejo. Quer dizer, aquela restrição se restringe a floresta, se restringe à extração. A extração, porque você bota máquina pesada dentro da área de manejo, né? Para fazer o transporte primário, como a gente viu, que é o arraste de floresta. Vamos começar por floresta natural, só para a gente dar uma entendida bem geral assim, mas a gente vai tratar mais de floresta plantada. Mas vamos começar de floresta natural. Isso aqui é um exemplo de uma unidade de trabalho. Uma unidade de trabalho é uma subdivisão administrativa da... Boa tarde, professor. Opa, boa tarde. É Sueli aqui. Licença rapidinho. É só para avisar que o slide não está passando. A galera falou aí no texto. Ah, não acredito. Verdade? Agora não passou não, mas tudo bem. Até agora a gente entendeu bem. Não, mas tem que passar. Você está vendo essa unidade de trabalho aqui de 1000 metros por 1000 metros?
Não, tá na primeira parte, apresentação da disciplina, calibragem, Ah, definição, tá meu no conteúdo Deus. Ah, programático. tá, eu vou pedir. Eu vou então, ó. Eu vou dar 10 minutos. Vou antecipar o intervalo, porque isso é importante. Eu vou usar muita imagem. Então, eu vou dar 10 minutos de intervalo. Começou agora. Vou pedir ajuda aos universitários daqui de casa para consertar, tá beleza? Show de bola, professor. Valeu. Se tiver alguém aí, tá vendo? Já tá aparecendo? Tá no conteúdo programático ainda, professor. Tá, não, não tá. Tá no primeiro slide. Iniciou a apresentação agora. Tá na abertura. Passou, passou. Oi. Quem que reclamou aí? Que avisou que não tava Acho passando? que a Laila falou Ah, no valeu. texto e eu falei Ah, aqui. eu não Mas tá- vejo o texto. Tem que falar sempre aqui que eu não vejo. Eu vejo, eu tô vendo a apresentação. Então, se não falar, eu não escuto, não percebo. Bom, eu acabei dando 10 minutos, eu dei 10 minutos para dar tempo de ajeitar, né? Pedir ajuda aos universitários. Aí daí a gente ainda tem 6 minutos. Aproveitando quem está aí, porque eu vou dar continuidade só quando acabar os 6 minutos acabar o intervalo, né? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa para falar, para comentar, para orientar, para reclamar? Deixa eu te falar, já que ninguém está falando, eu vou falar uma coisinha, aproveitando esse tempinho, esses 6 minutos que a gente tem aí. Sobre crítica. Sobre crítica. Tem gente que fala que eu aceito crítica se a crítica for construtiva. É comum a gente ouvir alguém falar isso. Aceito crítica se a crítica for construtiva. Isso é a maior bobagem. Isso é a maior bobagem. Não se fala isso. Você deve ouvir com atenção todas as críticas que fizerem ao seu trabalho. Todas. Todas. E mais, você tem que ouvir com paciência, porque se você ficar rebatendo, a engenharia florestal é uma ciência super complexa. Eu sou suspeito para falar.
mas eu não conheço nenhuma profissão que seja mais eclética do que a engenharia florestal. Até na época que eu fui aluno, eu era bolsista do CNPq, trabalhava com bioquímica, fixação biológica de nitrogênio. E a gente fazia brincadeira, né? Vários, não era só eu, vários engenheiros florestais, inclusive Sérgio Miana de Faria, que está na Embrapa até hoje, trabalhando com isso. E ele falava, na Embrapa, a gente estuda tudo de nada. A gente sabe tudo de nada, porque nada mesmo, porque aquele detalhezinho ali da bioquímica, cara, da bactéria para fixar, cara, e a gente tinha que estudar muito. Então, mas sabia de tudo, mas de nada, porque aquilo ali era só um... E no curso da engenharia florestal, a gente não sabe nada de tudo, porque a gente tem que estudar tanta coisa diferente, que a gente acaba não sabendo profundamente nada. É claro que daquela época para agora o curso melhorou muito. O curso, tanto é que está lá a CAPES, né, para testar isso. A Rural forma bons engenheiros florestais, né? Tá com um conceito bom. E aí, mas de qualquer jeito, voltando lá, quando no desempenho da função, quando eu começar a trabalhar como profissional, eu vou perceber isso. Que agora eu me formei em engenharia florestal, passei em todas as disciplinas. Agora eu tenho um canudo, e agora eu fui empregado. E aí, de repente, no que eu vou trabalhar, especificamente é uma coisa bem... se eu for trabalhar numa pequena empresa, eu vou ter que trabalhar com um monte de coisa. Aí eu vou ver o tamanho dos buracos que eu, porventura, tenha deixado. Se eu for trabalhar numa grande empresa, eu vou trabalhar numa coisa bem específica. E aí eu vou ter que tapar os buracos, porventura eu tenha, provavelmente eu vou ter, daquilo ali, da atualização, da aplicação daquilo ali, na demanda daquela empresa, daquela função que eu estou trabalhando. Seja lá qual for isso, eu tenho uma insegurança natural. Quem fez muito estágio não tem isso, ou tem muito pouco. Eu acho que você está totalmente ligado à quantidade de estágio que a pessoa fez. Mas quem tem pouco estágio vai ter essa insegurança natural, essa dificuldade de pertencimento. Você está chegando num lugar que você não conhece, não é o alojamento, não é a república. É um outro lugar que você vai chegar, onde você vai ter naturalmente problemas de execução. Você vai ter maior cuidado para apresentar melhor, né? Não vai esquecer aquele negócio, papel aceita tudo, né? Você vai passar a ter mais cuidado, mais responsabilidade no papel que você está escrevendo, no laudo que você tiver, na opinião que você vai estar dando. Não pode chutar para ver se pelo menos acerta 50% para passar na disciplina. É outro papo. Se espera que você gabarite, que você acerte tudo. E, eventualmente, se você não acertar, você vai receber crítica. Mesmo que você tenha acertado, mesmo que você tenha feito o melhor papel possível, você vai receber crítica. E aí, você tem que fazer, eu acho, você deveria, abaixa a guarda. Abaixa a guarda, abaixa a cabeça, abaixa a guarda, deixa, mesmo que a pessoa estiver falando mó bobagem. Se você reagir, usar o teu conhecimento, às vezes até a tua lábia, né, cara, a sua eloquência, para tolir a pessoa que está fazendo crítica, você está arriscado até conseguir mesmo, chegar a termo, atingir esse objetivo. A pessoa, então, e talvez ela falou várias bobagens, e talvez aquele lá no final, a última coisa que ela ia dizer, que ia ser uma coisa interessante para você melhorar o seu processo, para você melhorar o seu procedimento, para você crescer profissionalmente. Então, não faz, da mesma forma que não tem essa de produtos não madeireiros em floresta natural, por que eu bato no problema? Não só porque eu trabalhei com aquilo, mas é porque é mais da metade do território nacional. Sou uma caatinga, então acabou. É o que a gente tem para usar. Floresta natural, floresta plantada, ainda, infelizmente, são só 8 milhões de hectares. E floresta plantada. A floresta natural é mais da metade do território nacional, o quinto maior país de extensão do mundo.
Então, se você, quando você vai trabalhar com assuntos complexos, você, com certeza, você vai ter que melhorar muito o processo o tempo inteiro. E uma coisa que você vai ter que conviver claramente é com o erro. Acabou, já deu o nosso intervalo. É com o erro, porque você vai errar. Então, não ter compromisso com o erro, não se defender, olhar o erro, e para você fazer isso, olhar o erro, para você dar um salto de qualidade, você vai ter que escutar a crítica, prestar atenção nelas. Você depois é que vai julgar se ela procede ou se ela não procede. Mas quanto mais crítica você ouvir, e quanto mais permeável você for para a crítica, melhor para você. Melhor para o teu crescimento profissional. Tá beleza? Então, da mesma forma que não tem divisão entre madeireiro e não madeireiro, é manejo florestal, não madeireiro não faz o menor sentido essa classificação, também é crítica construtiva e crítica não construtiva ou crítica destrutiva. Crítica é crítica. É de quem não fez o que você fez, quem está de fora. Quem está olhando de fora. Às vezes tem mais experiência, às vezes tem menos, não importa. Tem que estar com o ouvido, com a antena toda ligada, o radar todo voltado para a crítica, para escutar, prestando atenção. Então, vamos dar continuidade aqui. Obrigado àquela que alertou para não estar passando os slides aqui. Vamos começar, então, com um exemplo, para a gente poder entender estrada, porque a gente vai calcular a densidade ótima. Eu estou querendo ver onde é que está o meu mouse, cara, que agora resolveu sumir. Não acredito. Aqui a gente está vendo uma unidade de trabalho padrão, que é uma unidade de trabalho padrão assim. A unidade de trabalho é uma subdivisão administrativa, né, da unidade de produção anual, que é o que você explora em floresta natural, uma UPA, uma unidade de produção anual. Só que as UPAs sempre são, ou quase sempre, elas podem até começar pequenas, mas a tendência, se tem um engenheiro florestal, se tem um técnico esperto, a tendência é ampliar o negócio, ampliar o volume de dinheiro, ampliar a área. Então a empresa começa com uma determinada área, mais ou menos do tamanho da perna dela, mas ela vai pegando o jeito, vai azeitando a máquina e vai ampliando a área que ela trabalha. Esse é o pau que rola. É assim que rola com quem trabalha direito. Ou com quem trabalha, não diria nem direito, com quem trabalha minimamente direito. Crescer. E aí, como as áreas que eu tenho que explorar no ano são muito grandes, todo o planejamento de exploração, de estrada, de tudo, e a gente está vendo agora especificamente estrada, tem que ser subdividido. E a gente subdivide isso em unidades de trabalho. A unidade de trabalho, então, é uma subdivisão administrativa da área que eu vou explorar, tá? Para eu fazer uma unidade de trabalho em cada vez, porque eu não trabalho com a UPA, a unidade profissional inteira. Tem empresa, a que eu conheço, que tem a maior unidade profissional inteira, e grande, né? Explora 10 mil hectares por ano. 10 mil hectares por ano. Como é que você vai construir estrada de 10 mil? Não é assim. Você vai fazer planejamento e execução pensando em divisões menores, para você então ir até você completar. A gente já aprendeu a calcular, dimensionar a equipe naquele exercício lá, na diferença de dimensionar a equipe, né? Para que você complete toda a área ou toda a unidade de produção anual. No caso de uma unidade de trabalho, a mais utilizada, isso aqui é uma decisão da empresa, qual vai ser o tamanho, mas a mais utilizada na Amazônia é de 100 hectares, de 1000 por 1000, embora tenha empresa que tenha a unidade de trabalho de 10 hectares. Então, de 1000 por 1000, e aí nessa unidade de trabalho de 1000 por 1000, estudos já foram feitos, aí já é o pacote, é um pacote tecnológico, que se bota, teoricamente, 8 pátios, se divide essa unidade de 1000 por 1000 por 8 pedaços, né? 8 pedaços que a gente está vendo aqui, esses retângulos. E no meio de cada retângulo desse, bota um pátio, e aí eu preciso de uma estrada, que vai unir esses pátios. Esses dois pátios aqui, que depois eu vou ter uma unidade de trabalho do lado da outra, né?
Claro. Então tem uma estrada aqui que une essas estradas aqui, essas estradas aqui. Tá beleza? Esse seria o pacote padrão. Ou seja, 875 metros de estrada, numa unidade de trabalho de 1000 por 1000, 4 pátios, 8 pátios, né? 4 pátios por estrada, 250 metros entre pátios, tá certo? Pátios de 20 por 25. A gente vai aprender a calcular tudo isso. Por quê? Isso aqui é o pacote já feito para a Amazônia. Se você for trabalhar na Amazônia, se você fizer a disciplina de silvicultura tropical, você vai aprender esse pacote tecnológico aqui. Mas na disciplina a gente vai além disso. A gente vai aprender, então, por quê? Por que essa distância? Aqui tem 500 metros, né? Daqui para cá 250, daqui para cá 250. Aqui tem 500 metros entre estradas. Por que 500 metros? Por que 250 metros? Não é isso? É o que a gente vai aprender a calcular hoje. Aqui eu já dou um exemplo. Quando eu tenho APP e hidrografia, eu já não posso fazer aquela coisa retinha. Por quê? Porque a APP e a hidrografia, como a gente viu lá em curva de nível, né, como a gente viu lá de curva de nível, a rampa máxima, a gente calculou, a gente aprendeu a calcular a rampa máxima, que a minha composição veicular de carga vai ser capaz de subir. Opa, eu que vou fazer a estrada, então eu não vou deixar que essa rampa ultrapasse isso, senão o meu veículo não vai subir. E eu vou ter que decidir, então, se eu vou projetar ela para seca ou para o úmido. Se eu estiver trabalhando com floresta plantada, eu vou projetar para úmido, ou seja, a seção entre curvas de nível vai ter que ser maior. Se eu vou trabalhar com floresta seca, com estrada seca, aí eu posso projetar para seca, e aí a rampa, a distância mínima entre curvas de nível para eu garantir aquela declividade, né, vai ser menor, porque é solo argiloso seco, como a gente viu lá na tabela. Então aqui é só um exemplo, né, que é interessante você prestar atenção, porque assim, ó, isso aqui é toda a hidrografia que foi possibilitada ver na imagem. Na imagem gratuita, se eu já tiver bala na agulha para já contratar, que é o caso de floresta plantada, que é $4 o hectare, isso é mais ou menos $4 o hectare, utilizando a tecnologia laser, né, laser ou LIDAR, eu já tenho um modelo digital do terreno e aí isso fica muito mais fácil. Só que esse é um mundo perfeito, é o que eu estou trabalhando com floresta plantada, com áreas relativamente menores, pequenas, né? E que $4 o hectare, pô, é muito barato, quase você tira do bolso para pagar. E aí eu tenho o modelo digital do terreno, só que nem sempre eu vou encarar essa realidade. Talvez eu esteja num lugar que eu tenha a imagem de satélite Landsat, mas eu também posso Aster GEDEM, que já tem o eixo Z. Mas se eu não tivesse nada, o que essa figura aqui quer mostrar é que eu já tenho então a hidrografia e eu já faço o primeiro risco grosseiro, que é grosseiro mesmo, esse não é o definitivo, é o primeiro grosseiro de estrada, fugindo, né, de hidrografia e de APP. Então, eu distribuo, aqui eu tenho uma estrada principal, e eu distribuo as minhas estradas secundárias, grosso modo nesse momento, atingindo todas as minhas, aqui são unidades de trabalho, beleza? Então, atingindo todas as unidades de trabalho, mas aí não mais para aquele formato paralelo. Por quê? Porque a realidade é diferente. Mas eu vou fazer um zoom ainda, em unidade de trabalho, como eu falei, de unidade de trabalho por unidade de trabalho. Eu vou fazer um zoom em cada uma, vou ajeitar isso ainda,
Mas no primeiro traçado, eu já fujo, eu vou pelo divisor de águas. Eu já fujo da hidrografia e da APP. Tá certo? Aqui no caso desse desenho aqui, isso aqui ela é assim por causa do limite da propriedade, não é? E aí veio para o outro lado aqui e só precisou ter uma ponte nesse desenho, nessa escala, só precisou ter uma ponte aqui, ó, para atravessar, e aí não tem outro jeito. Se a hidrografia atravessa toda a propriedade, eu vou ter que atravessar. Mas se eu puder fugir da hidrografia, de ponte, de bueiro, melhor ainda. Menos custo de construção, menos custo de manutenção, menos aborrecimento. Aqui então não, depois não. Aí depois em cada unidade de trabalho eu tenho que fazer o zoom. Agora, nesse momento, e a gente vai aprender hoje a resolver isso, mas nesse momento é isso mesmo. É ângulo reto mesmo. Veio de lá, veio daqui. Como é que veio? Aí depois então veio uma daqui, veio outra daqui. Isso aqui é dado real, isso não é fictício, né? Então tem uma hidrografia aqui com a respectiva APP, né? E agora nesse momento eu faço o risco. Pensando no caso de floresta natural, eu vou pensar em pátio. No caso de floresta plantada, colheita para celulose, que é quase tudo nosso de floresta plantada, eu não uso pátio. Eu arrasto todo para a estrada. Então eu esqueço o pátio. Eu vou arrastar para a estrada. Eu tenho que ver o desenho da estrada e o buffer da estrada para saber se se a minha estrada está bem distribuída. No caso de floresta natural, eu faço o zoom na unidade de trabalho e aí eu faço o buffer de 250 e de 300 metros. É esse o buffer de 250 e 300 metros para saber se a minha unidade de trabalho está bem atendida. Em pátio, veja que em nenhum momento eu estou usando a localização de árvore, né? Eu não estou usando a localização, não. Estou usando só a distribuição dos pátios para atender bem a toda a área, porque os pátios vão ter que estar lá para sempre. Estradas também vão ter que estar lá para sempre. Mesmo que, como a gente vai aprender, em caso de floresta natural, a gente tem que desconstruir a estrada. A gente desconstrói a estrada para a gente não ter problema de erosão, porque não faz sentido a gente ficar gastando com manutenção dela se a gente usa ela a cada 20, 25 anos. Então a gente desconstrói para depois reconstruir com facilidade. Então aqui eu estou vendo que eu estou fazendo os buffers, no caso que eu estou usando o pátio em estrada natural. Eu vejo se está bem atendida, está bem. Não, mas peraí, isso aqui, professor, isso aqui não está não, aqui está fora. Pois é, isso aqui é porque como é uma divisão administrativa, isso aqui é porque você faz o zoom. Você fica o tempo todo, faz o zoom, chega perto, aí se afasta para ver o todo. Chega perto, no SIG, né? Chega perto, se afasta para ver no todo. Viu de longe, viu de perto, viu de longe, viu de perto. E aqui, isso aqui, essa parte aqui, porque tem uma hidrografia atravessando toda a unidade de trabalho, não tem problema. Eu não vou fazer uma ponte para pegar para cá. Isso aqui eu pego da unidade de trabalho que está do lado aqui. Como eu falei, a unidade de trabalho está do lado. Eventualmente, numa fatalidade, eu sou obrigado a fazer uma ponte e atravessar a hidrografia. Mas eu não planejo dessa forma. Tá certo? Aqui eu botei mais grosso, só para dar para ver melhor, né? De repente, né? Aqui os pátios e a coisa. Aqui tem um outro desenho, por causa disso aqui, ó, aquilo ali que ficou com um desenho meio esquisito, que eu fiz com zoom de longe, aí com zoom de perto, aí fica assim. Então, eu tenho pátio desse lado que está indo para uma outra estrada. Essa aqui, como a gente já viu. Não viu. Mas isso aqui é uma estrada, a estrada de pátio é a última estrada. Isso é uma estrada temporária, né? Vai se linkar a uma outra estrada que vai juntar elas. Como a gente viu ali, a estrada principal juntando as estradas secundárias. E aqui um outro desenho, tá vendo? Aqui a gente ainda está com ângulos, nesse momento de SIG, eu só estou vendo o buffer da estrada ou o buffer do pátio,
que tem a ver com a separação ótica, a gente vai aprender a calcular. Que separação ótima é essa? Que distância média de arraste é essa? A gente vai aprender a calcular. Mas aqui eu já estou vendo, né? Eu já sei que 250 metros já está, porque faz parte do pacote tecnológico. Eu já sei que 250 metros está valendo, 300 metros ainda está valendo, está valendo. E aí eu estou mostrando, estou fazendo isso aqui, acionando os buffers de 250, 300 metros para cada pátio. Se fosse colheita, eu faria o buffer na estrada e não no pátio, para saber se eu estou dentro daquela separação ótima ou da distância de transporte primário ou de arraste ótimo. Então aqui são outros exemplos, né? São outros exemplos que eu faço, inclusive quando eu faço o mapa, eu deixo eu dou um zoom nessa distribuição de pátio e dou um zoom nisso e boto no cantinho do mapa. No cantinho do mapa da minha área de exploração, ou da minha unidade profissional, ou na minha unidade de trabalho. No caso aqui, na unidade de trabalho, no cantinho dela, eu dou um zoom na figura e deixo essa figura no canto para mostrar para quem vai olhar o mapa da exploração que a área está bem atendida. Se eu fiz bem ou não. É uma parte chata, não é chata não, depende. Porque ele é repetitivo. Você faz o buffer, você pensa que fez, aí você faz o buffer, aí você viu que você não fez, aí você faz de novo, apaga o buffer, bota em edição, apaga os buffers, bota em edição o shape de estrada ou o shape de estrada e de pátio, modifica a estrada e o pátio de lugar, faz o buffer de novo e vê como é que tá. É chato porque a gente erra geral, mas é assim mesmo, você está no ar-condicionado, você está mexendo no SIG, uma tela confortável, provavelmente, mexendo com o SIG, o ar-condicionado está ligado, qualquer coisa você para, se aborreceu, porque às vezes você se aborrece mesmo, para, vai lá, toma um café, toma um suco, vai lá, dá um plano, volta, faz de novo, porque uma vez que você desenhou isso, você passou adiante, já era. Ali, não já era diretamente, porque ainda é no nível de SIG. Depois tem a avaliação de campo, para definir mesmo, como a gente vai ver. Mas essa etapa você já despachou. Já era mesmo. A equipe que for sinalizar essa estrada no campo, ela vai seguir esse roteiro aqui. Ela vai tomar a decisão lá. Mas ela vai seguir esse roteiro basicão aqui. Então, nesse momento, você está no ar-condicionado, você está na cidade, você está no mesmo que você faça várias vezes, e aí puxou demais para um lado, puxou demais para o outro. Por exemplo, esse pátio aqui, alguém já poderia reclamar. Pô, ele está muito perto da PP. Se ele estivesse mais longe, poderia estar favorecendo melhor. Né? Um pátio perto de APP assim, ó, tipo esse daqui também está muito perto dessa APP aqui. Pô, esse aqui está bem, pô, se eu colocasse ele um pouco mais afastado, né? Pô, de repente o cara fez rápido, fez depressa, poderia ter caprichado melhor, né? A distribuição dos pátios, APP e depois estrada para ligar pátio, pátios e buffer, para ver se está tudo bem. Depois, se a área está sendo bem atendida e se os pátios estão sendo bem otimizados. Não está perto de APP. Ou, se não for estrada natural, floresta plantada, estrada e buffer de estrada. Tá certo? Porque o arraste ou o transporte primário pode ser via baldeio, que é o pau que rola em floresta plantada, ou pode ser via arraste mesmo, né? A gente já sabe o que são essas duas coisas, direto para a estrada, ou relativamente direto para a estrada, como a gente vai ver. Então, esse é o momento de ter paciência, e enquanto não achar que está bom, não está bom. E mesmo quando acha que está bom, de repente pode olhar de novo e, puxa, aqui ficou muito perto, podia estar afastado um pouco mais, ia ficar melhor. Esse aqui também está muito perto, podia ter ficado um pouco mais afastado para poder atingir outra área. Tá certo? Esse aqui é o livro que eu botei lá na referência, né, bibliográfica, que é uma coisa, justamente porque a gente não tem o tempo que a gente deveria ter,
para tratar, então o negócio é pegar roteiro. E aqui é um bom roteiro. Aqui é um bom roteiro. É uma versão antiga, né? Tem dois roteiros. Tem o roteiro, esse aqui do manejo de precisão, mas ele é plenamente aplicável em floresta plantada, justamente para a gente fazer a modelagem digital do terreno. Tá certo? Então, aqui eu peguei uma imagem. É uma imagem que tem o eixo Z. Aqui eu vejo no shape aqui, essa versão já foi, mas eu tenho aqui então cotas dos pixels que estão aqui, e eu vejo assim, ó, que a parte mais baixa, cota de, aqui está escrito, para quem não dá para ler aí, provavelmente não está dando para ler, é 125 metros, e a cota maior é de 330. Então essa cena aqui tem de 300